E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Com este vídeo, nós vamos concluir 326 versículos estudados. Ficarão restando apenas 78 versículos, o que significa que nós já estudamos 80% do livro de Apocalipse. Veja como está rendendo o nosso aprendizado. E todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no canal, no playlist Apocalipse versículo por versículo. Veja como é fácil acessar este material. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em playlist e procura aqui Apocalipse versículo por versículo. Aí você abre, pronto, aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E todos os slides que eu apresento durante as aulas, os vídeos, ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Veja como também é fácil baixar este material. Você acessa o nosso site, o www.icp.com.br, e aqui você sempre vai encontrar os slides da última aula, e em cima todos os slides. Clica aqui, abrem todos os slides na ordem alfabética. Aí você escolhe a aula que você quiser. Todas estão aqui. Clica que automaticamente será feito o download. Eles estão todos em PowerPoint, significa que você pode mexer nos slides, mudar a cor, mudar a data, adaptar da forma que fica melhor para você. E eu aconselho você baixar este material porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a leitura dos dois versículos que vamos estudar neste vídeo. Apocalipse capítulo 19, versículos 5 e 6. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. E é sempre bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando apenas a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação nós temos duas possibilidades: interpretar o texto como simbólico ou literal. Tudo vai depender do contexto. Dito isto, vamos para a primeira parte. E do trono saiu uma voz que dizia. Nós já estudamos que este trono é o trono de Deus. E próximo ao trono de Deus, nós temos anjos que estão numa hierarquia elevada. E nós já aprendemos sobre estes anjos. Vamos só rever dois versículos que nós já estudamos? Observe, Apocalipse capítulo 9, versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Veja mais um versículo, Apocalipse 16, versículo 7. Ouviu uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos
são os teus juízos. Percebeu? Tudo isso nós já estudamos. Portanto, a interpretação do termo "e do trono saiu uma voz que dizia" deve ser interpretado como um anjo. E como eu disse, que ocupa um lugar, uma posição elevada na hierarquia angelical. Eu tenho aí um playlist só tratando sobre a doutrina dos anjos, angelologia. Vale a pena dar uma conferida. Vamos em frente. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês. Este termo, louvem o nosso Deus, ou louvado seja Deus, é a mesma coisa do significado de aleluia. Nós já aprendemos, a palavra aleluia significa louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E todos vocês, este termo está falando da igreja. Importante salientar que aí envolve todos os salvos do Antigo Testamento e todos os salvos do Novo Testamento e da nossa era também. Porque neste caso a igreja já foi arrebatada. Independente do grupo que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, no meio ou depois, não importa. Todos concordam que aí a igreja já foi retirada da terra. Estão todos na presença do Senhor. Vamos em frente. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Esse termo servo, nós já aprendemos também. Aí estão envolvidos todos os anjos, porque os anjos também são servos do Senhor. Executam as ordens de Deus, obedecem só a Deus. E os que o temem, como nós já vimos, envolve a igreja, os salvos. E sempre aí é bom considerar, desde lá do comecinho do Antigo Testamento, passando pelo Novo até o final, todos os salvos. E os pequenos e grandes têm um paralelo. Observe no livro de Salmos, o Salmo 115, versículo 13. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Portanto, independente da classe social, independente do nível de escolaridade, posição profissional, não importa o trabalho que exerce na igreja, ele abençoa todos os que o temem. Vamos agora para o versículo 6. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão. Esta grande multidão envolve toda a classe angelical e todos os remidos, os salvos, todos estão dentro desta grande multidão. Então ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: este termo, muitas águas, fortes trovões, deve ser interpretado como uma voz de grande alcance, que todos possam ouvir. Um anúncio muito importante. Nós já estudamos esse termo em versículos anteriores. Se você perdeu, dá uma olhadinha aí no playlist. Agora vamos ver o que esta voz forte, esta voz que todos possam ouvir, que tem uma mensagem muito importante, está dizendo. Observe a conclusão. Então ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aí tem um detalhe importante, a palavra aleluia nós já aprendemos, significa louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Agora, pois reina o Senhor, quem é o Senhor? Quem é o nosso Senhor? Nós sabemos que Jesus Cristo é Senhor, Ele é chamado de Senhor. Adonai no hebraico, nós já estudamos sobre os nomes específicos de Deus. Nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas aí está falando do Pai ou do Filho? Olha que pergunta interessante. Para nós não importa, porque nós cremos na doutrina da Santíssima Trindade. E o que ensina essa doutrina? Qual é a definição? Que existe um único Deus,
como está em Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único Deus. Mas no Novo Testamento nós encontramos em Filipenses 2:11 dizendo que o Pai é Deus. E encontramos também na primeira carta que João escreveu, no capítulo 5, versículo 20, dizendo que Jesus, o Filho, é Deus. E encontramos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, falando que o Espírito Santo é Deus. Mas só existe um Deus, como nós vimos em Deuteronômio. Logo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Mas nós cremos, só existe um Deus. Interessante que nós vamos encontrar também na Bíblia o Pai sendo chamado de Todo-Poderoso, o Filho sendo chamado de Todo-Poderoso, o Espírito Santo também sendo chamado de Todo-Poderoso. Mas só existe um Todo-Poderoso, porque Todo-Poderoso é um atributo da divindade. Veja a importância de conhecer esta doutrina fundamental da nossa fé. Eu tenho aí no canal vários vídeos tratando só da doutrina da Trindade. Se você tiver alguma dificuldade, vale a pena dar uma conferida para entender melhor esta doutrina. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, lembrando que nós já estamos quase terminando o livro. Concluindo esse capítulo 19, ficarão restando apenas mais 3 capítulos para serem estudados. E continue me ajudando. Utilize esse material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Nunca se esqueça, o livro de Apocalipse é um livro super atual, mas só a igreja consegue entender o livro de Apocalipse. O mundo não consegue entender o livro de Apocalipse, porque o mundo jaz no maligno, o mundo não tem o Espírito Santo. Só a igreja, só nela habita o Espírito Santo e ele é o nosso mestre, o nosso guia. Portanto, nós devemos de estudar o livro de Apocalipse. É uma revelação dada exclusivamente para a igreja. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.